Olá pessoal, sou Alisson Tamioso, sou acadêmico do curso de Agronomia da Unijuí e hoje vou apresentar um pouquinho sobre a cultura da mamona, em trabalho proposto então pelo professor Ivan na disciplina de Plantas de Lavoura 2. A mamona é uma planta originária da Ásia Meridional. Seu nome científico é Ricino communis e faz parte da família das euforbiáceas. No Brasil, pode ser conhecida como mamoeira, ricino, carrapateira, palma crista, entre outros. Seu principal produto derivado é o óleo de mamona, também conhecido como óleo de ricino. Embora seja usado na medicina popular como purgativo ou laxante, esse óleo possui um largo emprego na indústria química, por possuir uma hidroxila, um OH, ligada na cadeia de carbono. Não existe outro óleo vegetal produzido comercialmente com essa propriedade. Há plantas do gênero Lesquerella que também produzem um óleo hidroxilado, mas ainda não são cultivadas comercialmente. Outra importante propriedade do óleo de mamona é ser composto entre 80 a 90% de ácido graxo, o ácido ricinoleico, o qual lhe confere uma alta viscosidade, solubilidade em álcool a baixa temperatura. Pode ser utilizado como matéria-prima para o biodiesel, mas a quase totalidade do óleo produzido no mundo tem sido utilizado pela indústria química para produtos de maior valor agregado. A semente é tóxica devido a uma proteína chamada ricina, que quando purificada é mortal, mesmo que em pequenas doses. O óleo é de difícil digestão, provoca diarreia, mas o maior risco de ingestão da semente é a toxina ricina. Mais de 3 sementes podem matar uma criança e mais de 8 um adulto. Um terceiro componente ativo na mamoeira é a ricinina, que não pode ser confundida com a ricina. Então, a ricinina ela é um alcaloide que pode ser encontrado em todas as partes das plantas. Este alcaloide tem efeito sobre o sistema nervoso central e pode causar diversos efeitos como convulsão, falta de equilíbrio, entre outros. As maiores concentrações da ricinina elas são encontradas nas flores e folhas mais jovens da planta. Bom, aqui então nós temos um gráfico com os maiores produtores de mamona no mundo. E tem em primeiro lugar a Índia com 73% de toda a produção, a China com 3%, seguido pelo Brasil com 6%. Aí temos o Moçambique com 3% e outros países do mundo ficam em torno de 5%. Em relação então à produção brasileira, aqui nós temos um gráfico com a concentração da produção no nosso estado. No nosso país, na verdade. Que tem em primeiro lugar então a Bahia com 66% da produção, Ceará com 14%, Minas Gerais com 13%, Pernambuco com 4% e os outros estados então fecham 3% da produção no país. Bom, da industrialização da mamona obtém-se como produto principal o óleo, que pode ser utilizado então para fazer tintas, verniz, lubrificante e até mesmo plástico biodegradável. Atualmente há um novo mercado no campo energético, a produção de biocombustíveis, em especial a fabricação do biodiesel. O uso do óleo de mamona como matéria-prima na produção de biodiesel certamente exigirá demanda por melhores tecnologias de produção. Basta a cultura no Brasil, dessa cultura no Brasil, em especial no Nordeste,
que é onde se tem uma maior concentração da produção. Desse modo, então, possibilita uma melhor utilização de todo o potencial da espécie. Bom, então, a temperatura ideal de cultivo para a mamona, ela gira em torno de 20 a 35 graus, sendo que a temperatura ótima é 28 graus Celsius. Já na germinação, não pode ter ocorrência de uma temperatura mínima menor que 14 graus e a temperatura máxima de 36 graus. Já as temperaturas noturnas elevadas, na faixa de 30 graus, elas aumentam a fotorrespiração da planta, ou seja, diminui a fotossíntese líquida, consequentemente se tem uma menor produção de biomassa e menor número de frutas por cacho. No início do século XX, então, pesquisadores descobriram que o florescimento da mamona ela é controlado pelo fotoperíodo, ou seja, exposição de luz. Sendo assim, então, tem cultivares de noites longas e dias curtos, que florescem quando a noite é longa e o dia é curto, ou vice-versa. Bom, a mamona ela tem uma maior tolerância ao déficit hídrico. Ela requer pelo menos 500 milímetros em todo o seu ciclo. O rendimento ele é influenciado principalmente na fase reprodutiva, que se dá então de 60 dias após a semeadura a 160 dias, dependendo do genótipo utilizado. Então aqui nós temos na tabela 1 as principais cultivares utilizadas. Então, podendo ser divididas em porte baixo e porte alto. Dando destaque então para Ebapa Ouro, que é uma das mais utilizadas no porte baixo, e a BRS Energia. Já no porte alto é a BRS Paraguaçu e BRS Nordestina, são as mais utilizadas. Aqui nós temos então as principais formas de implantação. O cultivo da mamona ele apresenta bons resultados em diversos locais, inclusive onde ocorre seca com maior frequência, por possuir uma boa adaptação em diferentes climas, de norte a sul no país. A cultura ela tem uma demanda por um solo fértil e bem drenado. Ela não tolera sombreamento e deve ser plantada diretamente sob o sol com um terreno de no máximo 12% de declividade. Aqui então nós temos o espaçamento da cultura, que pode variar dependendo da fertilidade do solo. Ou seja, quando o solo tem uma boa fertilidade, é indicado então um espaçamento de 1,5 metro entre linhas e 1 entre plantas. Já quando se tem uma média fertilidade, então o espaçamento indicado é de 1 por 1, 1 metro entre linhas e 1 metro entre plantas. Já quando a fertilidade é baixa, se tem um espaçamento indicado então de 1 metro entre linhas e 0,5 entre plantas. Podendo explicar então que quanto menor a fertilidade do solo, menos ela vai se desenvolver, menos ela vai crescer então. Em relação aos sistemas de cultivo, então, a cultura da mamona ela tem uma alta adaptabilidade, podendo ser cultivada então de norte a sul no país. A cultura ela necessita estar no limpo, ou seja, livre de plantas invasoras para expressar seu máximo potencial produtivo. Sistemas conservacionistas como o plantio direto, eles ainda precisam ser melhores avaliados para recomendações mais precisas, sendo que a maioria dos produtores da mamona, eles ainda a cultivam de forma convencional. A mamoeira ela é uma planta muito exigente em nutrientes para se desenvolver e produzir bem, cujo potencial pode alcançar mais de 6 kg por hectare. Ela tolera bem o estresse hídrico, mas não nutricional. Ela também requer solos leves, airado, ou seja, tem uma preferência por solo arenoso. Nas condições experimentais, no semiárido,
tem-se obtido uma produtividade de 1.500 kg por hectare, usando as cultivares BRS Paraguaçu e BRS Nordestina. Em São Paulo e Minas Gerais tem-se obtidas as produtividades de 2.500 kg por hectare, sendo comum, então, uma média de 2.080 kg por hectare. Em relação à adubação, então, de cobertura, ela deve ser realizada de 50 a 80 dias após a emergência ou no início do florescimento, utilizando preferencialmente sulfato de amônio. Geralmente a adubação de cobertura ela é feita na quantidade de 30 a 60 kg de nitrogênio por hectare. Em relação ao colheita, então, ela pode ser dividida. A mecanizada ela é principalmente das variedades indehiscentes, ou seja, que não abre o fruto quando seco. Já a colheita manual ela é realizada para variedades dehiscentes, ou seja, o fruto ele se abre quando atinge a maturação. Eu acho que de minha parte seria isso, então. Muito obrigado a todos.